Olá, bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Boa quinta-feira. Uma quinta-feira triste. Tem sido triste, todos os dias têm sido um pouco tristes, porque são muitas vidas que têm sido perdidas, são muitos empregos que têm sido perdidos, são muitas famílias que têm passado por momentos muito difíceis. Mas ontem a gente perdeu também Dom Diego Maradona, né? E o mundo inteiro, eu acho que sentiu, né? Mesmo aqueles que eram rivais da Argentina, mesmo aqueles que já sofreram muito por causa dos gols, né, de Dom Diego Maradona, mas Dieguito, Dom Diego Maradona, ele nos fez diferentes, né? Ele nos inspirou emoções, ele nos fez sentir vivos, seja com paixão, com amor, às vezes até com raiva quando a gente tomava um gol dele, mas quando a gente perde alguém que faz a vida ficar assim mais radiante, mais intensa, eu acho que todos nós morremos um pouquinho com uma partida dessa. Então, aqui, toda a nossa homenagem e todo o nosso abraço solidário aos irmãos e irmãs argentinos e argentinas que hoje sofrem muito, assim como todo mundo, essa perda de Dom Diego Maradona. Hoje temos um motivo para ficar aqui muito entusiasmados, muito felizes. Temos a presença de um convidado super especial, o Glenn Greenwald, que dispensa apresentações e comentários, um dos maiores jornalistas do mundo, responsável por alguns dos mais importantes furos de reportagem do mundo em relação ao que esses furos traziam de esclarecimento sobre assuntos que talvez nunca fossem esclarecidos, não fosse o trabalho do Glenn com outras pessoas que participaram do trabalho, sempre importante dizer, as coisas nunca são feitas sozinhas, mas eu queria começar passando para o Glenn fazer sua saudação inicial a todos e todas que nos assistem aqui. Bom dia a todos e todas assistindo, muito obrigado pelo convite. Eu, como vocês talvez podem ver, estou no interior e estava tentando evitar muito entrevistas, mas quando recebi o convite, o David, meu marido, que falou com você, não sei, algumas semanas atrás, disse, não, Eduardo, você tem que fazer, não tem opção, você não pode negar. Então, subimos onde tem sinal e estou honrado de falar com vocês. Eu estou olhando para a montanha que tem aqui atrás, Glenn, e eu estou imaginando que você está atrás dessa montanha, viu? Porque é muito parecido aqui. Eu acho que a gente está vizinho aqui. Antes da gente começar, Glenn, só como uma homenagem, eu queria passar o gol do século aqui, que eu fiquei, todo mundo recebeu ontem, mas para ficar... Marco, passa, por favor, para a gente esse gol, só para a gente poder guardar na memória o que era o futebol da nossa época. Vamos lá, contra a Inglaterra em 1986, nas quartas de final. Vai lá. Muy apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Gol! Mas é emocionante ver um narrador, né, falando sobre um gol desse, Glenn. Você acompanha futebol, acompanhou o Diego Maradona, ou não? Interessante porque, como vocês sabem, eu não cresci aqui no Brasil, cresci nos Estados Unidos, apesar do fato que falo português sem sotaque, então as pessoas não sabem disso, mas de verdade não nasci aqui no Brasil, só nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, durante a década dos 70, 80, o futebol não era popular, não tinha futebol. Então, nossos esportes eram futebol americano, basquetebol, beisebol. Eu gostei muito do tênis. Então, eu não conheci muito Maradona naquela época. Só quando mudei para o Brasil, conheci futebol. Meus filhos falariam que ainda não conhecem o futebol, mas conhecem muito melhor do que antes. Então, para mim, Maradona não era uma figura gigante do futebol, mas do política. Eu conheci ele assim e foi tão impressionante porque tem muito atletas profissionais por causa da riqueza, esquece do povo, da pobreza, sabe, correr atrás do dinheiro, da fama.
e o Maradona nunca esqueceu de onde ele veio. E ele sempre, na realidade, tinha a prioridade da política, que ele fala muito, e muitos atletas nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, ignora a política ou, pior ainda, apoia a política que é melhor para seus próprios interesses. Muitos atletas amam Trump, amam Bolsonaro, mas o Maradona sempre lembrava o propósito da vida. E para mim, ele é um herói por causa disso. Perfeito. O que fazia Maradona tão especial era esse lado humano, né? Que ele não esqueceu. O que o tornava um deus era ser mais humano do que todos os outros jogadores, com todos os seus conflitos, com todos os seus obstáculos, desafios, como nós todos que estamos aqui assistindo essa live temos durante todos os nossos dias. A vida é cheia de obstáculos, cheia de problemas, cheia de coisas a se superar. Recomendo a todos o texto do Jamil Chad, nosso amigo jornalista, que já veio aqui algumas vezes, sobre o Maradona ontem. Gente, vamos começar agora a nossa conversa. A gente tem já quase 2.000 pessoas nos assistindo aqui ao vivo. Queria pedir para todo mundo que está assistindo hoje uma conversa super importante, que se você está assistindo no YouTube, para dar um like. Às vezes você não acha o like, é porque no celular tem que fechar o chat para dar o like. Então fecha, dá um like, que ajuda demais aqui para a gente chegar para muita gente. A gente não tem patrocínio, monetização, nada disso. O YouTube sozinho não recomenda a gente, porque ele não ganha dinheiro com a gente. Então a gente precisa dessa ajuda. E no Facebook, eu queria que vocês dessem um compartilhamento, porque é esse compartilhamento que viraliza essa conversa. Glenn, eu queria começar a conversa com você tocando num assunto que eu falei aqui quando eu estava cobrindo, né, e cobrindo daqui as eleições americanas. Eu li um post até seu ontem no Instagram falando, né, da superficialidade dos jornalistas brasileiros, de alguns jornalistas brasileiros, que fazem comentários sobre as eleições americanas, lendo ali a CNN, lendo o New York Times, as principais manchetes, e aí é isso que eles vão repassar. E eu era meio assim, né? Era o que dava para eu fazer sozinho aqui, vendo o que está acontecendo lá fora. E eu tentava, às vezes, ir um pouco além, ir num site estatístico, e num trabalho das universidades, vi alguns caras que tentavam ir além, mas ainda assim, muito superficial. E aí, num dado momento, eu resolvi fazer o seguinte: olha, eu vou ver a Fox News e a CNN, por exemplo. E é inacreditável ao ponto que a gente chegou hoje, Glenn, porque não se trata mais de uma visão com mais ênfase de um lado ou mais ênfase do outro. Você ler a Fox News e você ler a CNN, você vai ler dois países completamente diferentes. Não tem nada parecido. As notícias são outras. Nem os assuntos são os mesmos. Parece que você está vendo duas realidades completamente diferentes. Como pode isso ser possível e como pode existir um cidadão crítico quando você tem uma diferença de visões de mundo tão grande e você tem que se apoiar em alguma coisa, alguma visão. Alguém tem que trazer as notícias até você para você criar sua visão de mundo. Como é que isso é possível? Como é que é possível ter uma visão crítica hoje se a opinião dos meios de comunicação fazem existir mundos completamente diferentes? Um problema muito grave, na minha opinião. Eu tenho amigos em todos os canais, todos os veículos das notícias lá nos Estados Unidos, por causa da minha carreira em jornalismo. Eu apareço em CNN, MSNBC, Fox News várias vezes durante muitos anos. E o que eles falam é que com o internet, as empresas da mídia, das notícias, têm um problema grande. Como podemos lucrar quando tem tanto conteúdo livre, grátis na internet? E eles estão procurando um modelo. Como podemos lucrar? Como podemos sobreviver? E o modelo que eles encontraram, o único modelo até agora, e não só os canais de televisão, mas também os sites da internet, vários, é que vamos falar só com uma audiência que tem a mesma ideologia, as mesmas crenças sobre tudo, e vamos alimentar eles tudo que eles querem ouvir todo dia. Seu lado é melhor, seus líderes são benevolentes,
Mas mais importante ainda, vamos alimentar eles ódio e raiva e medo das outras pessoas. Eles são nazistas, eles são fascistas, eles querem te matar, eles são horríveis, corruptos. E essa polarização é o modelo que a mídia está usando. E eu tenho, por exemplo, amigos que têm programas no MSNBC ou CNN, e eles me falam, eles recebem os dados, não para todo o programa, mas para todo o segmento, toda parte do programa. E eles falam, se eu convido alguém que vai criticar o Partido Democrata ou Joe Biden, pode ver as pessoas saindo e o ratings descendo. E a mesma coisa com Fox News. Obviamente, qualquer pessoa que critica Donald Trump ou o Partido Republicano, todo mundo sabe que ninguém quer ouvir isso. Tem milhões de pessoas da realidade que não querem isso, não querem esse tipo de jornalismo. Mas o modelo que o grande mídia lá nos Estados Unidos está usando é estou escolhendo um lado que tudo bem, todos nós temos opiniões. Mas o problema é que eu estou ignorando informação que a audiência não quer ouvir e alimentando tudo que eles querem ouvir. Isso não é jornalismo. E o problema é exatamente como você disse, é que temos um país, uma sociedade que tem fatos completamente diferentes. Não podemos concordar sobre fatos, muito menos política e ideologia, e isso está aumentando o conflito e a raiva e a tensão na sociedade é muito perigoso e muito tóxico. E é interessante você falar isso, porque me veio à cabeça como uma metáfora, né? Você chegar num médico, por exemplo, e você está doente, né? E o médico sabe qual é o seu problema, mas vamos supor que o médico seja bolsonarista. Aliás, existem vários médicos bolsonaristas, é uma classe onde é profissional, uma categoria profissional onde Bolsonaro tem realmente muitos apoiadores e apoiadoras, e você chega lá com a camisa do Lula, por exemplo. O médico vai te ver doente e eu acredito de verdade que a maior parte dos médicos ele vai te cuidar, vai curar, vai te dar o melhor remédio, porque é muito clara a missão dele ali de curar a pessoa que está na frente dele. Já o jornalista, olha que curioso, se o jornalista ele tem uma preferência por Biden ou Trump, ou se o jornalista tem uma preferência por Lula ou Bolsonaro, e chega uma notícia que vai contra aquele que ele tem preferência, né? O dever de ofício dele deveria ser informar as pessoas, porque é essa a promessa, é essa escolha de vida que ele fez. Mas hoje em dia eu vejo esse conflito na cabeça dos jornalistas muito grande, ou seja, aquele famoso viés da confirmação, né? Não, eu não aceito isso, eu vou procurar algo que se encaixe naquela minha ideologia, naquela defesa de tese que eu tenho que cumprir. Você acha que hoje existe uma dificuldade muito grande dos jornalistas de lutar pelo ofício de informar contra esses impulsos que ele tem de defender o mundo que ele deseja ver acontecendo? E a gente até entende, tá, Glenn? Isso não é um ataque de quem não entende o lado humano disso. Se você está vendo, por exemplo, barbaridades que Bolsonaro e Salles e Damares estão fazendo, políticas que são homofóbicas, racistas, políticas que são contra os quilombos, os povos tradicionais, os povos indígenas e etc. Você está vendo isso? Tem um lado humano que fala, cara, eu não vou encher a bola desse cara, eu não vou levar nada a favor desse cara. Como é que os jornalistas lidam com esse conflito? Porque me parece muito mais difícil do que um médico lidar, né? Como é que os jornalistas poderiam lidar com isso? É uma questão muito interessante e, obviamente, com quem estou liderando o tempo todo como jornalista, mas também como um jornalista que sempre disse que eu não vou esconder minhas opiniões, meus valores. Eu nunca vou abandonar meus valores em nome do jornalismo. E é interessante porque quando eu comecei a escrever sobre política em 2005, não era um jornalista, era advogado. E eu criei um blog não para
ter uma carreira em jornalismo, mas como um cidadão eu queria expressar e chamar a atenção para ataques de direitos humanos e liberdades individuais que estava acontecendo nos Estados Unidos em nome da guerra ao terror com George Bush e Dick Cheney. E naquela época eu se tornei um crítica da mídia, porque naquela época, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o governo do Bush implementou um programa da tortura, usando métodos da tortura que sempre foram chamados tortura. Ninguém tinha dúvidas sobre isso. Mas quando o governo do Bush implementou esse programa, tinha advogados trabalhando pelo governo que disseram, não, isso não é tortura que estamos fazendo, é alguma coisa diferente, os métodos mais agressivos, eles criaram nomes para esses métodos para não falar tortura, porque tortura é um crime internacional e doméstica. E você pode ver que o New York Times e o grande mídia parou de falar tortura porque o governo disse que não é tortura. E a atitude do mídia norte-americana é que, olha, tem organizações de direitos humanos falando que isso é tortura aqui, mas aqui tem o governo negando que é tortura. Então, tem um debate e como jornalistas não é nossa responsabilidade, nosso papel de resolver esse debate e falar que isso é tortura ou não. Nossa responsabilidade é simplesmente relatar que esse lado está falando que isso é tortura, esse lado falando não é tortura. E naquela época eu achava que isso era completamente corrupto, porque a responsabilidade dos jornalistas não é para simplesmente relatar que esse lado está falando e vai embora. A responsabilidade é para informar o público que tem razão, que está da verdade. Isso era sempre tortura, ainda é tortura, e esse medo que o grande mídia tinha para não parece que eles estão apoiando um lado ou outro, para mim estava corrompendo o jornalismo. E minha luta naquela época era para criar um jornalismo onde você pode manter sua integridade como jornalista, sempre relatando os fatos, independentemente de quem está ajudando ou prejudicando, mas também ficar sem esse medo de agradar ou deixar alguém chateado porque parece como você está apoiando o lado, porque às vezes a verdade tem um lado. Então, é muito irônico, porque agora estou quase fazendo outro argumento, que sempre quando eu estava argumentando isso, eu nunca queria que jornalistas ficam abandonados no nosso papel principal, é que relatar fatos independentemente de quem está ajudando, quem está prejudicando. E nos últimos 4 anos, lá nos Estados Unidos, por causa desse modelo que nós discutimos, o mídia tem essa ideia que nós vamos ocultar informação que ajuda Trump ou que prejudica Trump, dependendo qual canal, e vamos falar qualquer coisa, independentemente se seja verdade ou não, se isso apoia nosso lado. E isso também está se corrompendo o jornalismo. E como você sabe, eu tinha essa polêmica porque eu queria relatar a informação sobre Joe Biden antes da eleição. E eu lembro muito bem aqui no Brasil, muitas pessoas da esquerda estavam zangadas comigo. Por que você quer relatar informação que pode prejudicar Joe Biden? Você quer ajudar Donald Trump? E eu disse, olha, isso não é meu papel como jornalista, decidir qual informação o público deveria saber e qual deveria não saber, pensando em qual política quero ajudar, exatamente como não é o papel do médico decidir quem merece sobreviver, quem merece morrer, dependendo da política. E foi mais irônico ainda, porque em 2019, no ano passado, quando eu estava fazendo o jornalismo do Vaza Jato, eu estava sendo atacado pelos bolsonaristas, pelos apoiadores do Sergio Moro, Lava Jato, e eles falaram a mesma coisa. Por que você quer prejudicar
a luta contra a corrupção, atacando o Sérgio Moro, atacando o Deltan Dallagnol. Esse jornalismo está só ajudando os bandidos, ajudando o Sérgio Cabral, ajudando o Eduardo Cunha. E minha resposta era a mesma coisa. Eu não estou tentando ajudar bandidos nem prejudicar Sérgio Moro. Estou tentando informar o público sobre os fatos que eles têm o direito de saber, independentemente de quem está sendo ajudado ou prejudicado. E foi irônico para ser atacado pela esquerda brasileira nos últimos meses com esse mesmo argumento que, como jornalista, você deveria esconder, ocultar qualquer informação antes da eleição que poderia enfraquecer a candidatura do Joe Biden. Isso não é meu papel. E a democracia não pode sobreviver se tem jornalistas pensando assim, eu vou publicar informação ou não, dependendo qual partido, qual política vai ser ajudado. Isso é propaganda. E se você acredita numa democracia de verdade, você deveria exigir que todos os jornalistas publicar toda a informação que eles sabem, que o público tem o direito de saber, e deixa o público decidir que eu vou fazer, que eu vou apoiar. Isso não é o papel do jornalista manipular a opinião pública, manipular eleições. Isso exatamente como não é um papel do médico decidir quem deveria morrer, quem deveria sobreviver. É verdade. Eu vejo como jogar luz nas partes que estão em sombra, né? Para as pessoas poderem ver a figura inteira. Porque, às vezes, você vendo só um pedaço de uma figura, você tem uma interpretação que é uma interpretação enviesada, uma interpretação errada. Então, para você não ter esse bias, né? Esse viés, você tem que ver um quebra-cabeça com todas as peças ali, e aí você junta, você interpreta aquela figura que você está assistindo. Gosto, não gosto, é bom, é ruim, mas estou concluindo sobre a figura inteira. Ainda antes da gente entrar no Brasil, só em relação aos Estados Unidos, você acha que o fato de, nos Estados Unidos, você ter, basicamente, na disputa pelo poder, 2 partidos, isso acaba gerando um maniqueísmo, né? De bem e mal, quando, na verdade, você, dentro de um partido democrata, por exemplo, você tem uma gama enorme, você tem pessoas que vão estar ali defendendo e apoiando guerras, como as guerras do Iraque, e, enfim, e medidas que são a favor das grandes corporações, que estão ali apoiando o lobby dos bancos, das corretoras, do setor financeiro, e tem pessoas muito mais para o campo da esquerda, apoiando os sindicatos, as unions, os trabalhadores, etc. Mas como você tem um partido do lado de cá azul e um partido vermelho, então eu tenho que escolher. Então eu vou pegar para mim que esse aqui é bom, esse é ruim, esse é direita, esse é esquerda, esse é liberal, esse é comunista. Você acha que isso confunde muito as pessoas? Elas passam a ter dificuldade em ver, por exemplo, num partido democrata, atitudes que são pró-guerra, pró-sistema financeiro e etc. E vice-versa também, ver com dificuldade no partido republicano atitudes que sejam pró-direitos humanos, pró-liberdades, etc. Sem dúvida, acho que isso é o problema principal lá nos Estados Unidos, que tem só 2 partidos controlados pelos mesmos interesses. Não tem esquerda e direita lá. Tem muitos brasileiros que acreditam que o Partido Democrata é mais esquerda, o Partido Republicano é mais... Isso não é verdade. Não é verdade. Às vezes, sim, o Partido Democrata é mais esquerda do que o Partido Republicano. Por exemplo, na questão do aborto, na questão do LGBT. Mas mesmo com LGBT, isso é resolvido. Casamento é legal em todos os estados lá nos Estados Unidos, e mesmo antes disso o Partido Republicano quase... Então tem poucas questões onde isso é verdade. Mas, por exemplo, se você está contra o imperialismo, se você acredita que o governo dos Estados Unidos está apoiando Wall Street e a Vale de Silicon Valley, qual partido você vai escolher? Tem muitos brasileiros que falariam, obviamente, o Partido Democrata, eles estão no lado dos sindicalistas, eles estão no lado dos pobres, das negras, das LGBT. Isso é propaganda, isso é falso.
nessa eleição, 2020, Joe Biden ganhou não porque as negras votaram mais em Joe Biden, ou os latinos, ou os LGBTs, as mulheres. Muito pelo contrário. Joe Biden ganhou porque tinha muito brancos ricos nas subúrbias que sempre apoiavam o Partido Republicano, que abandonaram o Partido Republicano e votaram em Joe Biden. Ele ganhou por causa disso, por causa dos brancos ricos que sempre apoiavam no passado o Partido Republicano, que agora sabem que o Partido Democrata são melhores para seus interesses. A mesma coisa, a grande maioria da dinheiro do Wall Street e Silicon Valley foram não para Trump, mas para Biden. O Silicon Valley e Wall Street apoiaram Biden muito mais do que Trump, exatamente como eles sempre apoiaram Barack Obama e também Donald Trump. Então, eu acho que o problema é isso. O Brasil, para mim, o sistema político, obviamente, tem vários problemas, mas uma coisa que é muito superior aqui, em comparação com os Estados Unidos, é que tem 26, 28 partidos sempre multiplicando, mudando. Tem problemas, tem confusão, mas pelo menos você pode ir para um partido que mais ou menos está representando sua ideologia. Tem milhões de pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas lá nos Estados Unidos que não acreditam que tem um partido, ou democratas ou republicanos, que representam seus interesses, porque eles não representam seus interesses. Eles têm razão com isso. Então, por causa disso, 40% da população norte-americana, 40% não vota, simplesmente não vota na eleição, porque eles não acreditam que o resultado vai fazer uma diferença nas suas vidas. E mesmo pessoas votando, às vezes eles estão votando com muito pouco entusiasmo, sempre falando que eles não gostam dos dois partidos, nem os dois candidatos, exatamente por causa que você disse, quando tem só dois partidos, é muito fácil controlar as facções mais poderosas, podem comprar os dois partidos. Então, pode votar o Partido Republicano e pode votar o Partido Democrata e muito poucas coisas vão mudar. Ainda vai ter guerras, ainda vai ter apoio do Israel e destruindo as vidas dos palestinos. Ainda vai ter política que apoia o poder do Silicon Valley, o poder do Wall Street, ignorando as pessoas no meio do país que perderam empregos em massa e está miserável, sem oportunidade e esperança nas suas vidas. Por causa disso, tem a epidemia das drogas, suicídio está subindo muito. Então, essa ideia que o Partido Democrata vai melhorar as vidas para os americanos, vai ser mais benevolentes, é propaganda, não é verdade. E acho que essa confusão está vendo esses veículos da grande mídia lá nos Estados Unidos, New York Times, CNN, NBC News, e está saindo da Globo News e da Folha. Estou vendo muitas vezes, eu vou ler um artigo da New York Times, vou assistir uma entrevista na CNN, e 5 minutos depois, eu vou ouvir a mesma coisa saindo da boca da Jorge Pontual e outros repórteres baseados nos Estados Unidos, da Rede Globo, ou os correspondentes da Folha. Então, é o mesmo propaganda. Tudo é global agora. A direita, o movimento direita é global por causa disso. Nigel Farage, Marine Le Pen e Donald Trump e Steve Bannon têm muitas ligações com Eduardo Bolsonaro e o movimento Bolsonaro, mas também a mídia, a grande mídia, a mídia corporativa também é muito global agora, muito internacional, está falando a mesma coisa. E é isso, eu acho que essa coisa com dois partidos e as ligações entre a mídia brasileira e a mídia norte-americana está criando muito confusão sobre a política norte-americana aqui no Brasil. Verdade. Gente, olha só. Aliás, Glenn, é até legal você estar aqui hoje. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, sofremos ataques aqui no YouTube. Então, o número de pessoas que estava seguindo de uma hora para outra caiu 2.000, 1.000 e pouco, 2.000, 3.000. Ontem aconteceu isso, hoje aconteceu de novo. Já voltou todo mundo.
mas coincidente, segundo dia seguido que está acontecendo isso. Ontem, quando a gente estava com o coordenador do programa econômico do Boulos, de São Paulo, e uma hora que a gente começou até a falar de uma maneira mais enfática, e hoje, com você aqui, sofremos novamente um ataque. O pessoal acabou de confirmar aqui da nossa área de TI aqui no WhatsApp. Eu acho que eles denunciam, dizem que o vídeo está passando coisa, enfim, tem toda uma estratégia que eles fazem, mas já voltou todo mundo, já temos quase 5.000 pessoas novamente aqui nos assistindo. Então, mais do que nunca, eu queria pedir para vocês para darem um like no YouTube aqui, para contra-atacar com a nossa comunidade. A nossa comunidade é forte o suficiente para contra-atacar isso, e todo mundo que está no Facebook dá também um compartilhamento. Glenn, eu vivi na reforma da Previdência, né? Eu participei muito do debate da reforma da Previdência. Foi lá, acho que é a primeira vez que eu conheci o Davi, assim, quando eu estava lá em Brasília, falando e etc. E eu fiquei impressionado como, porque eu acompanhei muito de perto, como na Globo, na Bandeirantes, no SBT, na Record, em todos os canais, não teve uma entrevista, uma reportagem, um espaço para alguém que fosse crítico à reforma da Previdência falar. Não é nem para defender, não, só para ter um debate. Não teve uma. E eu passei a acompanhar isso. Agora, por exemplo, na questão do saneamento, né, da água, esgoto, etc., mesma coisa. Não existe uma pessoa que é contrária com espaço ali para falar. E vou além, né? Você não teve, na questão da reforma da Previdência, um negro falando sobre a reforma da Previdência, um economista negro. E a população negra no Brasil é a mais afetada pela questão da reforma da Previdência. Quem é homem, preto, pobre no Brasil não vai mais se aposentar nunca na vida, porque vai precisar de 20 anos completos formais. E quem no Brasil nasce preto, pobre na periferia, não consegue juntar 20 anos completos, formais, porque a economia formal não é a realidade dessas pessoas. Mas não tinha esse segundo lado. Qual que é a solução? Porque aqui na internet é legal, a gente tem um público, mas não dá para ter ainda, né, uma comunicação de massa. Como é que a gente vai conseguir para informar as pessoas? Agora tem reforma tributária. No Brasil estão discutindo a reforma tributária. Existe uma reforma que é a reforma tributária solidária, que tem apoio de todos os partidos da oposição, de todos os governadores do Nordeste, e que mexe, você deve saber, né, que no Brasil a gente é um dos países do mundo onde os impostos sobre consumo que pegam sobre o pobre são os maiores do mundo e os impostos sobre a renda, sobre dividendos, etc., são os menores do mundo, para os mais ricos. Só que a reforma que propõe mudar isso e ficar meio que parecida com o resto do mundo não tem um espaço em jornal, em nada. Qual que é a solução para isso? Porque aí isso não é democracia, isso não é uma sociedade que escolhe. Não escolhe nada. As pessoas acham que estão escolhendo, mas não estão escolhendo nada, porque se não tem opção, não tem escolha. Isso é crucial para o Brasil, na minha opinião. Como muitas pessoas sabem, eu fundei a Indústria Brasil, mas a história, por que eu fundei a Indústria Brasil? Porque já existia naquela época de Intercept lá nos Estados Unidos, eu consegui escrever sobre política brasileira e às vezes estava fazendo, mas eu fundei isso com um motivo muito específico. Eu fundei o Indústria Brasil em 2016, quando o debate sobre o impeachment da Dilma estava acontecendo. E eu não consegui acreditar que quando eu estava lendo os jornais e assistindo aos programas políticos na Globo, o rádio, os jornais, a mídia brasileira aqui estava quase completamente unida em apoio do impeachment da Dilma. E, obviamente, o governo da Dilma tinha problemas com várias crises, todo mundo sabe. Mas o impeachment é a coisa mais traumática, mais difícil, uma decisão mais pesada que a democracia pode fazer. E não existia debates na grande mídia sobre essa questão. Todo mundo estava apoiando isso. Por quê? Exatamente porque que você disse. O grande mídia, a Globo, a prioridade da Globo e os 3 ou 4 famílias industriais que são os donos do veículo
da mídia dominantes aqui no Brasil, todos queriam a reforma da Previdência, a reforma tributária. E eles saberam que o Michel Temer, 75 anos, que não tinha mais aspirações, mais planos para ser candidato de novo como presidente, faria qualquer coisa que o classe oligárquico, o establishment, queria, porque ele não se importava sobre a popularidade dele. E ele tentou fazer isso. Ele só um mental ridículo, tal corrupto, que ele não conseguia fazer muitas coisas, mas ele fez algumas. E naquela época estava tão ofendido, como pôde fazer um debate sobre o impeachment da presidente eleita sem incluir as pessoas contra. Até agora eu não consigo acreditar. Até o fato que o grupo Repórteres Sem Fronteiras, que é uma organização que só defende a liberdade da imprensa, que não tem nada a ver com política, por causa disso eles estão respeitados o mundo todo. Mas depois, naquele ano, em 2017, o grupo Repórteres Sem Fronteiras publica todo ano um rankings com todo o país sobre qual país tem mais liberdade da imprensa e o primeiro tem o mais, o segundo mais, um pouco menos, isso. E Brasil, em 2016, foi, acho que o lugar 83 ou 84, o primeiro na América Latina. Mas depois de 2016, a organização deixou o Brasil em lugar 104, alguma coisa assim, desceu muito. E a organização disse que o fato que o grande mídia aqui no Brasil estava abertamente agitando para o impeachment da presidente eleita era uma ameaça da liberdade da imprensa, porque quando os jornalistas fazem isso e não permitem debate, não permitem pluralidade das opiniões, isso não é jornalismo, é alguma coisa diferente. E foi impressionante, porque esse grupo quase nunca faz isso, nunca fica envolvido no debate político, mas nesse caso, o comportamento do grande mídia aqui no Brasil era tão extremo, tão corrupto, que a organização sentia obrigado para mostrar ao Brasil que isso não é aceitável do comportamento da mídia. E foi naquela época, quando criei o Vinci Brasil, pensando que aqui precisamos, mais do que tudo, jornalismo independente. E como você disse, é verdade que a internet ainda não está competindo com o Globo, mas todo ano alternativas estão crescendo. Pode ver isso. E por causa disso, para mim, uma das minhas causas mais importantes é lutar contra a tentativa de censurar e controlar a internet. E eu acho que, às vezes, a esquerda, não a esquerda brasileira só, mas a esquerda da Europa, a esquerda norte-americana, sem dúvida também a esquerda brasileira, está começando a apoiar censura ou tentativa de controlar a internet em nome de combater fake news, o discurso de ódio, que eu consigo entender muito bem. Minha família era uma alvo principal no ano passado da fake news e tudo isso do movimento Bolsonaro. Eu entendo como isso pode ser muito tóxico, mas a única opção que nós temos para competir com a grande mídia é uma internet livre, uma internet que é livre de controle das empresas grandes ou governo. Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos ser muito cautelosos, apoiando qualquer método, qualquer lei, qualquer política que justifica o controle da internet para o governo ou para as empresas grandes, porque a liberdade da expressão, a liberdade da internet é a única chance que nós temos para competir com essas famílias oligárquicas que estão dominantes ainda na mídia. Perfeito. E muito bem lembrado essa questão do golpe na presidente Dilma. E eu falo daqui da posição de alguém que tinha uma visão completamente diferente. Trabalhei 20 anos no mercado financeiro, fui sócio de banco e eu
tinha essa visão golpista, né? Então, assim, depois que eu resolvi pesquisar a desigualdade, depois que eu passei a estar mais próximo de movimentos sociais, sempre falo, o que mais abriu minha cabeça foi o MST nas viagens que eu fiz, morando com os companheiros e companheiras do MST em todos os lugares que eu fui, e depois conversando com grandes intelectuais do campo progressista, grandes economistas, grandes sociólogos, antropólogos, Gessé, professor Beluso, enfim, tantas pessoas, eu fico até constrangido. Eu não me sinto culpado, não me sinto culpado porque era a única visão, era o melhor que eu podia fazer naquela época com as informações que eu tinha. Eu não conseguia fazer melhor do que aquilo com o que chegava até a mim, mas eu me sinto sim constrangido de ter tido posições que eu já tive na vida. E é um constrangimento com o qual enfim, eu tenho que lidar, né? Ao mesmo tempo vem junto com a alegria de ter uma visão mais ampla de mundo. Mas é impressionante como essa escolha da nossa mídia, né, é o que pauta aquilo que a gente acha que escolheu. Porque a gente acha que escolheu, mas a gente não escolheu nada. A gente tem a impressão de que está escolhendo, mas não está. Aliás, isso o Gessé fala na última aula dele do nosso curso do ICL aqui. Glenn, deixa eu te fazer uma pergunta sobre Vaza Jato. Eu imagino, né, a sua vida deve ser interessante pra caramba, porque quando você é o first receiver ali, né, o primeiro que recebe aquela informação, você não deve conseguir dormir durante alguns dias, né? Você deve ficar, e agora, como é que eu faço? Por onde eu começo? Qual a melhor maneira? Qual a estratégia? Você está vendo algo que é que nem ver um fantasma. Imagina, eu vi um ET, pousou um ET aqui. Como é que eu vou falar para as pessoas que tem ET, tem vida, ninguém vai acreditar em mim? Como é que eu dou credibilidade para essa história do ET? Como é que eu... Então, é uma coisa que deve ser interessantíssima essa vida. Não quer dizer que é fácil. Interessante não quer dizer que é fácil. Deve ser difícil pra caramba também. Mas quando você teve acesso ao material da Vaza Jato, você achou que teria um impacto muito maior do que teve? Foi frustrante ver que o Moro está aí ainda como herói, que o Dallagnol também está aí com suas palestras e, enfim, e palestras sobre ética, sobre moral, sobre essas coisas, são as palestras que ele dá, que, enfim, isso não afetou afetou sim, mas talvez não tenha afetado tanto quando algumas pessoas imaginavam o processo do ex-presidente Lula. Foi frustrante o resultado final da Vaza Jato por conta do tamanho da gravidade que era aquela denúncia, ou você nem deposita expectativas quando você faz enfim, uma denúncia, um jornalismo como esse? É muito parecido da minha experiência relatando o arquivo do Snowden. Porque até agora pessoas me perguntam a mesma coisa sobre a reportagem do Snowden. O Snowden arriscou a vida dele, ele é preso na Rússia, você quase foi preso, pessoas provavelmente lembram, naquela época o meu marido, David, estava quase preso lá na Inglaterra por causa do envolvimento dele na nossa reportagem. E depois de tudo isso, esse escândalo, esse debate enorme em todo lugar no mundo, ainda o NSA está aberto, ainda está espionando, ainda os governos dos Estados Unidos e o Reino Unido e seus aliados no Canadá, ainda a Austrália, ainda estão espionando, então nada mudou. Você está frustrado? Eu falo, olha, eu não concordo com essa premissa da sua questão, do perspectiva. Sim, o NSA, o prédio do NSA não caiu depois da nossa reportagem. É uma parte do governo mais poderoso no mundo e não conseguimos destruir tudo em 3 meses. Isso é verdade. Foi construído durante muito anos e não conseguimos explodir na forma dramática para terminar com a espionagem. Mas tudo mudou nesse aspecto. Tudo. Talvez mais sutil do que pessoas queiram. Talvez mais lento do que pessoas queriam. Mas ainda tudo mudou. Por exemplo, agora todo mundo sabe que o governo dos Estados Unidos, o Facebook, o Google, o Reino Unido está espionando contra a internet. Então, o que aconteceu?
os tribunais norte-americanos decidiram que esses programas são crimes, eles terminaram, tinha reformas legais em vários países, mas mais importante ainda, o comportamento das individuais mudaram radicalmente. Agora, se você usa WhatsApp, ou se você usa Signal, você está usando criptografia. Criptografia não existia antes da reportagem do Snowden. E as empresas estão usando criptografia porque pessoas estão exigindo que tem que proteger nossa privacidade. E essa criptografia deixa muito mais difícil para os governos espionar. Por exemplo, 3, 4 vezes aqui no Brasil, os juízes brasileiros mandaram o WhatsApp fechar. Por quê? Porque essa criptografia impede essa capacidade do governo, dos policiais, para espionar nas comunicações entre pessoas usando o WhatsApp. Tudo isso foi o resultado do reportagem do Snowden, e talvez é mais sutil, mas é muito mais difícil agora para governos como os Estados Unidos espionar no todo mundo em comparação com antes da reportagem. Então, tudo mudou, apesar do fato que a NSA ainda está em pé. Eu tenho a mesma análise do Vaza Jato. Obviamente, eu queria que uma semana depois do Vaza Jato, o Sergio Moro foi forçado para pedir demissão, ou tinha 5% da aprovação. Mas olha só, a imagem do Sergio Moro como um herói foi construído durante 5 anos antes do começo do Vaza Jato, pelo Globo, pela Folha, pela Estadão, pela Veja, na capa das revistas, toda semana, Sergio Moro, nosso herói nacional, combatendo corrupção, salvando o nosso país. A propaganda foi muito forte. Então, obviamente, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses da reportagem, revelando corrupção dentro da Força Tarefa da não podemos destruir a imagem do Sergio Moro, nem Deltan Dallagnol, mas estamos enfraquecendo. E olha o que aconteceu aqui no Brasil por causa dessa reportagem. Primeiramente, as pesquisas mostraram que a popularidade do Sergio Moro, pela primeira vez desde ele apareceu em 2014, começou a descer. Pessoas estavam abandonando o Sergio Moro, não completamente, mas mais do que antes. E a coisa mais importante é que ele se tornava uma figura muito mais fraca. Por 5 anos no país, aqui no Brasil, todo mundo tinha medo do Sergio Moro, por motivos válidos. O Supremo sabia se eles rejeitam as decisões do Sergio Moro, a população, o povo vai ficar indignado. O Congresso sabia se eles tentaram impedir o que Sergio Moro estava fazendo, a população, o povo vai insistir que eles param. Depois da Vaza Jato, ele estava uma figura muito reduzida, muito diminuída. Eu sempre falo que em 2016, o Sergio Moro estava em Nova York com sua mulher, sendo homenageado pelo Time Magazine como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. E em 2019, depois da Vaza Jato, ele estava sendo entrevistado pelo Ratinho. Isso é a trajetória do Sergio Moro. Em setembro, e outubro e novembro de 2019, durante a reportagem da Vaza Jato, o Congresso Nacional rejeitou medida depois do outro do Sergio Moro, o pacote anticrime. Lembra disso? Que foi a coisa mais importante para Moro e Bolsonaro, foi quase completamente desconstruído e depois rejeitado. No lugar do pacote anticrime, temos a lei da abuso das autoridades, que é uma lei que vai punir qualquer juiz ou promotor que abusa seu poder dentro do Ministério Público, dentro do processo judicial. Isso também foi um resultado muito importante da reportagem do Vaza Jato. Depois disso, o Supremo começou, a primeira vez, a decidir e rejeitar as decisões do Sergio Moro, falando que Sergio Moro violou os direitos dos acusados dentro do processo do Lava Jato, inclusive o presidente do Petrobras, e anulou várias condenações do Sergio Moro que era impensável antes da reportagem do Vaza Jato. E agora também, onde está Lula? Quando começamos a reportar, ele estava
na cadeia, lá em Curitiba, do Sérgio Moro. Agora o Lula está livre. Onde está Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol pediu demissão da Força Tarefa do Lava Jato porque ainda tem vários processos da disciplina que ainda estão pendentes. Onde está Sérgio Moro? Ele já saiu do governo, não só por causa da nossa reportagem, mas obviamente foi um fator criando conflito entre Bolsonaro e Sérgio Moro e reduzindo a força do Sérgio Moro. Tem várias reformas sobre como podemos usar prisão preventiva. Por exemplo, nossas fontes na Vaza Jato estavam na prisão quase um ano, sem ser julgado, sem ser processado, e o juiz finalmente disse que eles precisam sair da cadeia porque não podemos ter prisão preventiva um ano sem julgamento, que não estava acontecendo aqui antes da reportagem do Vaza Jato. Então, Sérgio Moro está mais popular do que eu quero? Sim. Tem muitas pessoas que ainda acreditam na integridade da Lava Jato mais do que eu quero? Sim. Mas, sinceramente, o impacto nessa reportagem era muito maior do que estávamos esperando, porque foi muito difícil para ter uma mídia. A mídia que estava completamente responsável construindo essa imagem do Sérgio Moro, foi necessário forçar a mídia brasileira a admitir que eles erraram construindo essa imagem. Conseguimos usar Folha, que pediu desculpa ao público por causa da reportagem da Lava Jato. Ou Veja, na primeira mês da Vaza Jato, na capa da revista, admitiu também, pediu desculpa na carta aos leitores, porque eles construíram uma imagem falsa do Sérgio Moro. Então, isso não foi um desafio fácil, foi um desafio difícil. Mas, sim, eu acho que tem muitos resultados importantes, cruciais, por causa dessa reportagem. Você tem razão, você está correto. E realmente é muito importante a gente olhar, né, em perspectiva tudo que avançou e que tem alguma influência, né? Não é que por causa disso, aquilo, mas por causa disso, por causa de A, B, C, D, e aí o E, na verdade, começa com essa peça de dominó que cai, né? Então, é uma peça de dominó que cai que tem um impacto em várias outras coisas. Você tem total razão, Glenn. E uma coisa que fica na minha cabeça sobre isso é o seguinte: quando essa investigação, não da Vaza Jato, aliás, é uma pergunta até que eu ia para te fazer, aí já ficam duas perguntas juntas. A da Vaza Jato é se ainda tem coisa na Vaza Jato que não saiu ainda, e se tem coisa que, enfim, está sendo pesquisada para poder ter ali a verificação, a credibilidade, o cheque, não sei o quê, para sair ainda, e se tem coisa para sair que, enfim, é relevante em termos de impacto. Mas a segunda coisa que eu ia perguntar é o seguinte: você estava falando aí do Sérgio Moro, a gente estava falando da mídia, né, de Globo, Bandeirantes, não sei o quê. A gente, muitas vezes, pensando em Brasil, e eu converso muito isso com o Gessé, a gente imagina como os governantes, né, sendo corruptos e com esquemas e querendo se manter no poder, etc. E a gente esquece completamente uma variável da equação que, para mim, é mais importante que a dos políticos, que são os empresários. Porque são esses empresários que bancam uma figura como o Sérgio Moro, que financiam uma figura como o Sérgio Moro. Se você for ver a agenda de encontros, reuniões do Sérgio Moro, não vai ser mais com políticos, vai ser mais com empresários. Na verdade, se você for ver a agenda de reunião desses políticos, é mais com empresários. E são esses empresários que financiam todos esses esquemas de manipulação de informação, o que vai sair na mídia, porque quando você tem uma reforma da Previdência que só é pautada por um lado e não é pelo outro, isso não está beneficiando o deputado, o senador. Isso está beneficiando a empresa que influencia o deputado, o senador. É essa empresa que pauta a notícia. E nunca chega nas empresas. Sempre para ali quase que como um escudo nas figuras
que estão ali no poder público, no governo. Você não acha que essa, no Brasil, não responsabilização dessa elite empresarial é algo que também cega muito as pessoas, porque elas, pelo contrário, transformam essas pessoas em heróis. Elas vão ver palestra do dono da empresa tal, do outro dono, compram um livro do dono desse ou daquilo, o cara vai fazer aquele TEDx, sei lá, para dizer como que ele conseguiu sucesso, e as pessoas não conseguem entender que são essas pessoas as responsáveis por isso tudo, porque por trás dessa estrutura toda tem um financiamento econômico que nunca aparece e que fica como herói, fica como os bem-sucedidos desse mundo capitalista. Você não acha isso, não? Sim, tem muitas coisas lá interessantes. Só para responder a primeira parte da pergunta, sobre o material do Vaza Jato, quando eu recebi o arquivo do Vaza Jato, e a coisa muito interessante, acho que é muito importante, é que lembramos que o fonte não veio para mim na primeira instância, ele foi na primeira instância para uma política, Manuela Dávila, e era uma política da esquerda, conseguiria usar isso na forma corrupta, mas ela tem tanta integridade. A Manuela é uma pessoa incrível, que ela disse, olha só, eu não quero esse arquivo. Você precisa levar esse arquivo para um jornalista que vai relatar jornalisticamente esse arquivo, não explorar esse arquivo politicamente. E quando ela falou comigo, ela falou, eu não quero que você proteger ninguém. Imagina um política falando isso é muito raro. Então, se você mora lá em Porto Alegre, pensa bem sobre essa oportunidade que vocês têm, que ela é uma pessoa rara. E ela tem tanta integridade que ela fez isso. Então, eu estava completamente livre desde o começo como vou usar esse arquivo. Eu sabia que, por exemplo, era um arquivo enorme, com milhões de documentos, e também não era um arquivo simples, que você olha, você vê, porque tinha conversas e documentos complicados e rascunhos legais. Então, convidamos outros veículos da mídia, inclusive naqueles que construíram a Imagem do Sérgio Moro, Folha, Veja, mas também ao País, e BuzzFeed, e UOL, e o mais diversidade que conseguimos para dar ao público confiança que ninguém estava escondendo nada, ninguém tinha capacidade de esconder nada. É muito raro para jornalistas compartilhar um arquivo com tanto impacto, importância jornalística como nós fizemos, mas fiz a mesma coisa na época do Snowden para dar ao público confiança. Então, começamos a procurar desde o começo, tentando encontrar todos os documentos relevantes e publicar isso na forma mais rápida possível, consistente com nossas responsabilidades jornalísticas para não errar, para pesquisar, para verificar, confirmar. E às vezes as pessoas me perguntam cadê o Vaza Jato? Na realidade, o Vaza Jato estava sendo reportado, não com a mesma velocidade, porque o material mais bombástico, mais importante, já foi relatado no começo do processo. Mas no mês passado, o Lince Brasil publicou um artigo muito importante sobre o relacionamento entre Moro e banqueiros. E ainda está sendo relatado e todos os materiais relevantes vai ser divulgado, mas a grande maioria dos materiais que estão relevantes já estão divulgados. Provavelmente vai ter alguns mais, mas o 95% podemos falar que já divulgados. Áudios, vídeos, tudo que publicamos já é publicado no público. Sobre essa questão do classe financeira, acho que isso é muito importante, porque é interessante no começo, eu não sei sua opinião no começo do processo do Lava Jato, mas eu, pessoalmente, em 2015 e 2016 ainda, estava olhando o processo do Lava Jato com a perspectiva norte-americana. Lá nos Estados Unidos, depois da crise financeira em 2008, não tem nenhum pessoa no Wall Street que foi processado por fraude sistêmica que causou essa crise financeira mundial, causando o sofrimento de bilhões de pessoas deste mundo.
E antes disso, pessoas que destruíram o Iraque usando mentiras, implementando esse programa do tutora que já discutimos, também foram completamente protegidos. O Obama, quando ele foi eleito, uma das primeiras coisas que ele fez é que ele deu imunidade, indulto, para todas as pessoas na CIA, o governo do Bush, que cometeram esses crimes. O governo do Obama nunca processou nenhum bilionário ou nenhuma pessoa do Wall Street para essa fraude que quase destruiu o futuro do grande porção do mundo. Então, quando eu estava olhando para o processo do Lava Jato, eu estava vendo pessoas como Marcelo Odebrecht e banqueiros e bilionários indo para a prisão. Eu estava pensando, meu Deus, isso parece alguma coisa boa. Eu acho que, como um cidadão dos Estados Unidos, onde a elite está completamente protegidos, é importante ver bilionários indo para a prisão por causa da corrupção. Mas logo depois disso, ficou evidente que o processo do Lava Jato não era sobre a luta contra a corrupção, era sobre implementando uma ideologia. E essa ideologia é a mesma ideologia do Globo e da grande mídia aqui no Brasil. E muitas vezes as pessoas acreditam que a ideologia do grande mídia aqui no Brasil é de direita. Isso não é completamente verdade. Por exemplo, eu conheço muitos jornalistas lá na Folha, lá na Globo. Eles moram no Rio de Janeiro, eles moram no São Paulo, têm muitos amigos gays, que têm muitos amigos negros, são completamente contra racismo, contra LGBT-fobia, são feministas, eles são contra Bolsonaro. A ideologia da grande mídia aqui no Brasil é capitalismo. É capitalismo, exatamente isso que estava impulsionando o impeachment da Dilma e instalando o Michel Temer. E por causa disso, essa ideologia dominante da grande mídia é proteger a classe oligárquica aqui no Brasil. Nunca deixa pessoas percebam que o inimigo do povo não é essa ideologia, nem esse partido, nem essa política, nem essa política. É a ideologia de capitalismo sem limites, ou a capacidade de banqueiros e empresas grandes de lucrar e explorar o povo sem regras. É isso que é o inimigo do público, do povo. Não só que esse é neoliberalismo. E essa ideologia é completamente protegida pela grande mídia brasileira, pela a classe política, e exatamente como você disse, essa vista nunca aparece exatamente por causa disso. Perfeito, Glenn. Gente, só como uma última notícia aqui, saiu uma notícia hoje de manhã, que é uma pesquisa da XP e PESP, né, em relação às intenções de voto de São Paulo. O Boulos, ele cresce de 32% da última para 41% na pesquisa estimulada do total de votos, e o Covas se mantém em 48%. Então, a diferença que já foi de 55 a 24 no dia 10 de novembro, né? 55 a 24, estamos falando de 31 pontos, essa diferença já é de 7 pontos, dentro da margem de erro, ou seja, a gente está dentro da margem de erro, e só lembrando que no primeiro turno, como a abstenção não é uma abstenção homogênea por conta de pandemia, por conta de várias coisas, o Boulos, ele teve 4% a mais do que as pesquisas davam, e o Covas teve 3% a menos do que as pesquisas davam. Então, se essa diferença da pesquisa e do real tivesse acontecendo, a gente estaria próximo ao empate. Eu sou um super apoiador do Boulos aqui, então agora entra o Eduardo torcedor, né? Aqui, eu tô até com camisa de clube de futebol para mostrar que agora eu tô torcedor. Até agora era dado. Agora vem opinião. Vamos embora, galera. Vamos na onda, porque onda é uma coisa muito poderosa. E essa onda tem um poder muito grande. É interessante, né, Glenn? Agora eu estou passando para um outro lado, um lado mais político. A gente tem um segundo turno agora que pode ser um fiel da balança importante para 2022, porque em São Paulo a gente tem um que é o candidato do Dória, né, contra um que é um candidato da esquerda, que é o Boulos, um cara que é capaz de fazer pontes, que está se mostrando um aglutinador. Em Porto Alegre você tem a Manu
contra um candidato da direita também. Em Vitória, um candidato do Bolsonaro contra um candidato do PT. Em Fortaleza, um candidato também da esquerda contra o candidato da direita. O Sarto, lá do PDT, contra o capitão lá. Então, você, dependendo dessas capitais que faltam, que são capitais importantes, você pode ter algum rebalanceamento em relação a 2022 como base, né? Olha só, estou tentando não acreditar na possibilidade de bolhas, porque não quero ser destruído naquela noite. É muito mais fácil quando você espera que ele vai perder do que ter esperança. Mas agora essas pesquisas estão, obviamente, muito encorajoso. E eu acho que a coisa importante de entender é que essa oportunidade não é só uma oportunidade para a esquerda ganhar. Como eu disse sobre a Manuela, eu conheço o Boulos, obviamente tem um conflito porque o Boulos agora, nunca era, mas agora está no mesmo partido do meu marido, o PSOL. Mas tem vários políticos do PSOL que eu não adoro. Então, não estou falando isso por causa disso, estou falando que o Guilherme Boulos também é uma política rara, ele é uma política muito diferente. Essa cara cresceu com muito privilégio, dois pais são médicos e ele abriu mão desse privilégio para viver a ideologia dele. É muito fácil falar, eu estou defendendo o povo, eu quero ajudar os pobres. A vida dele é construída para combinar com essa ideologia. E também ele é uma cara com muita inteligência, que pensa na forma completamente diferente do que outros políticos de esquerda. Ele fez a pesquisa quando ele foi mostrado, que eu entrevistei ele em 2018, quando ele estava candidato para o presidente, e explicou como ele fez muita pesquisa sobre como pessoas vão ser muito mais felizes como individuais quando eles têm uma participação no movimento político. Ele é um cara que tem essa crença genuína no política dele, não é uma oportunista. Então, essa oportunidade para ter um novo tipo de política de esquerda é a coisa que está me deixando com mais optimismo. E, obviamente, pessoas estão falando que a coisa mais importante em 2020 é essa fraqueza do movimento do Bolsonaro. Acho que precisamos ser um pouco cautelosos aqui com isso, porque vamos lembrar que em 2018, o Partido Republicano, sem Donald Trump, sofreu uma derrota muito feia. Foi um massacre em 2018. O Partido Democrata ganharam muito vagas na Câmara, no Senado, porque o Trump é uma personalidade, é um culto de personalidade. Então, sem Trump, o partido do Trump era mais fraco. Eu acho que é a mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura solitária, é uma figura com muito carisma, precisamos admitir isso. E o peso do fato que o movimento do Bolsonaro está, obviamente, sofrendo derrotas nas eleições municipais em 2020, isso não significa que o Bolsonaro não pôde ganhar em 2022. Mas, obviamente, o fato que tem políticas muito também, não sei se você mencionou, em Belém, o candidato professor Edmilson, isso. Que também é uma cara muito inteligente, com muita integridade, muita criatividade, tem uma oportunidade muito boa aqui no Brasil. Estou tentando evitar essa esperança, mas agora vou ter, porque essas pesquisas são muito boas, está indo na direção certa. Tá certo. Então deixa eu só mostrar uma coisa antes da gente fechar aqui. Primeiro mostrar essa sequência aqui de notícias, porque é importante as pessoas terem na cabeça aqui, ó. Primeiro essa aqui, taxa de transmissão, há 2 dias atrás, taxa de transmissão da Covid no Brasil é a maior desde maio, diz o Imperial College. A taxa altíssima, 1,30, significa que cada 10 pessoas passam para 13, então isso significa que está aumentando e num ritmo muito preocupante no Brasil. Aí hoje tem essa notícia que é o seguinte, com um salto de 22% nas internações por Covid em São Paulo, conselheiros de Dória pedem para endurecer quarentena já.
E aí, quando você entra na notícia, você vê que na grande São Paulo, ou seja, a gente está falando aqui já de São Paulo capital, esse aumento é maior, é de 30%. E aí a gente vai para a última notícia, que a Prefeitura de São Paulo nega a segunda onda, mas abrirá 220 leitos de Covid. É inacreditável negar uma segunda onda com o que está acontecendo. Eu falo com vários médicos. E por que é um absurdo negar só por conta da questão política? Porque isso é vida, gente. A minha companheira perdeu o tio, o irmão da mãe, por conta de Covid. Esse negócio mata mesmo, mata gente próxima, não é de mentira isso. E as pessoas, elas não estão acreditando que tem uma segunda onda, quando o prefeito, que é uma pessoa que, por ocupar esse cargo, tem credibilidade, fala que não tem segunda onda. Tem sim uma segunda onda, e as pessoas têm que ter cuidado. Tomem cuidado com isso. Agora, Glenn, deixa eu mostrar só uma coisa aqui. A gente todo dia mostra 1 minuto, 2 minutos, porque a gente abriu esse ICL, que você está vendo aqui em cima. O ICL é o Instituto Conhecimento Liberta. É uma ideia minha e do Gessé Souza, que escreveu Elite do Atraso, Classe Média no Espelho, todos aqueles livros, onde a gente traz alguns dos maiores professores e professoras do país em vários tipos de matérias diferentes. Então, tem de filosofia, de sociologia, o Gessé que dá de sociologia, história do Brasil, história da música, história do cinema brasileiro. Então, são cursos como cursos da universidade, que são dados aqui. E, além disso, aquelas coisas práticas. Então, tem curso de Excel, de finanças, de marketing digital, de inglês, de chinês, tem curso de mandarim, né, de chinês, tem, enfim, de um monte de coisa. E todo mundo que não tem condição, que mora, ou na periferia, ou mora em lugares onde, poxa, o filho não tem condição de ter um curso extracurricular, todo mundo pode fazer de graça, de graça, de graça, de graça. É só ir buscar a Educafro, que é uma ONG que ajuda o movimento negro nessa questão da educação, a Escola Florestan Fernandes, que é uma escola ligada ao MST, ou o Instituto Gaia Mais. A gente está também fazendo parceria com outras instituições também. Então, todo mundo que não tem condição de pagar esses cursos pode fazer de graça, todos com os maiores professores e professoras do Brasil. E quem pode paga R$ 47,00 por mês, 47, e pode fazer todos os cursos e financia essa estrutura, que não tem patrocínio nenhum. Então, não é Fundação Itaú, Fundação Bradesco, que escolhe o que... Então, nos cursos, eles falam que tem que ser falado. A história da escravidão no Brasil é falada como ela tem que ser falada. A história da República é falada como tem que ser falada. Então, a gente já tem mais de 12 mil pessoas, mais de 4 mil bolsistas nesse negócio, e a gente sempre traz aqui 1 minuto, 2 minutos de alguma das aulas para as pessoas poderem beber um pouquinho da fonte. Então, vou só passar os 2 minutos de ontem aqui, até legal para você ver também, aula de filosofia da professora Suzy Pisa, que é professora da Unicamp, mestre, doutora em filosofia. Bota aí, por favor, Marco, para a gente ver os 2 minutos do ISTL hoje no final aqui, por favor. Se o real é constituído por uma luta, todo real, eu, vocês, os objetos, a natureza e etc e tal, um bom exemplo de perceber essa luta é o trabalho, que é um tema que é tratado pelo Hegel, mas que depois vai ser muito tratado pelo Marx. Já disse para vocês que tem um movimento, certo? Algo é afirmado e depois é negado. Gente, quando algo é afirmado e é negado, o que tem no jogo? Uma ação transformadora. Alguma coisa está acontecendo. Se algo me nega, já começou um movimento de transformação. Num terceiro momento, quando vai acontecer a chamada negação da negação, você vai ter uma espécie de síntese, você tem um resultado. E o trabalho, gente, quando nós fazemos alguma coisa, é justamente isso. É como se você tivesse algo, como eu falei lá, a árvore, aí você vai lá, nega a árvore, ou seja, tira aquela árvore de lá, por exemplo, pega a sua madeira, transforma ela numa mesa e chega numa síntese, que é um objeto. Só que isso acontece com tensão, porque a árvore é a árvore, ela tem que ser arrancada, é um processo. Então, veja, tem um movimento e tem um produto. Aqui do lado, eu coloquei outros elementos, porque quando eu estou trabalhando,
eu antecipo mentalmente tudo isso, eu faço escolhas, eu tenho intencionalidade, e no fim eu me expresso naquele produto. Por que, então, que a gente fala que não é só a mesa que está sendo produzida? Ou aqui, no caso, o balaio, o cesto. Porque como eu fiz tudo isso que está ao lado do esquema, ação, finalidade, escolha, intencionalidade prévia, o que eu tenho? Eu tenho uma produção de mim mesma. Quando eu termino alguma coisa que eu faço desta forma, eu mesma já não sou a mesma. Então, eu achei muito bacana esse trecho da professora. Ela é uma professora incrível, esse curso de filosofia é um curso incrível. E, Glenn, eu queria te agradecer não só a sua presença, como esse cenário que se arranjou atrás, que deu para todos nós uma brisa fresca de manhã, brisa de esperança, brisa de lucidez, e te parabenizar pela coragem. Falei a mesma coisa para o Davi. A gente tem que valorizar, reconhecer e empurrar essa coragem, porque não existe nada mais contagioso do que a coragem. Nada é mais contagioso do que a coragem. E a coragem de vocês nos contagia a todos. A mim, com certeza, contagia. Eu te passo para fazer as considerações finais. Muito obrigado pelas palavras tão generosas. Como eu disse antes de começarmos, todo mundo está me falando, tem que fazer o programa do Eduardo, ele tem conversas muito inteligentes, você vai amar, eu estou tentando reduzir as entrevistas que estou fazendo para descansar, não, tem que fazer essa. Então, foi uma conversa muito boa, agora eu estou entendendo muito bem que todo mundo, inclusive o próprio David estava falando sobre seu programa, acho que esse tipo da conversa é muito necessária, o fato que você está completamente independente, mais importante ainda. Então, muito obrigado pelo convite e pelo todo o trabalho que você está fazendo. Valeu, aproveita o visual e os cachorrinhos aí também, que eu vou aproveitar o meu aqui agora. Também. Tchau, tchau. Valeu, um abraço pro David. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.